Boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula da sequência didática número 6 da 15ª semana. Dando continuidade ao estudo do conjunto dos números racionais, vamos estudar a operação de raiz quadrada nesse conjunto com a realização de atividades envolvendo essa operação. O conteúdo que trabalharemos encontra-se nas páginas 108 a 110 do nosso livro didático. Portanto, não precisam copiar nada. Como sempre digo, é importante acompanhar as resoluções com atenção e depois refaçam esses exercícios para a fixação do aprendizado. Participem, compartilhem suas dúvidas e interajam com o professor no chat. No mais, boa aula a todos e vamos ao nosso assunto de hoje. A raiz quadrada de números racionais, de certa forma, nós já vimos grande parte desse conteúdo lá no sexto ano. A diferença que temos para os números racionais estudados agora no sétimo ano é que trabalharemos também com números negativos. No entanto, nós veremos a seguir que em raiz quadrada ou raiz de ordem de índice par, não existe essas raízes de números negativos. Então, a única forma que pode ocorrer o sinal negativo é quando vier antes da raiz. E isso mostraremos para vocês nos quadros a seguir. Então, vamos aqui à nossa primeira situação. Um quadrado tem 4 décimos de decímetros de medida do lado. Vamos seguir em frente? Então, passando aqui ao cálculo da área desse quadrado, vamos nos lembrar que a área de um quadrado, lado ao quadrado. Então, 4 décimos de decímetros vezes 4 décimos de decímetros, lembrando que decímetro vezes decímetro é igual a decímetro quadrado, e isso está coerente com as medidas de área, que são sempre dadas por unidades quadradas. Então, vamos ter 4 décimos vezes 4 décimos. Lembrando como fazemos a multiplicação de dois números decimais, vamos multiplicar como se inteiros fossem. 4 vezes 4, 16. E no resultado, teremos tantas casas decimais quantas forem as casas decimais dos fatores, ou seja, a soma de casas decimais dos fatores. Então, aqui temos 1 mais 1 igual a 2. Então, 16, 1, 2 casas decimais. 4 décimos de decímetros vezes 4 décimos de decímetros é igual a 16 centésimos de decímetros quadrados. Essa é a área do quadrado. Ora, esse número racional, 16 centésimos, é um quadrado perfeito. E quem é a sua raiz? 4 décimos. Os números racionais quadrados perfeitos são aqueles que podem ser escritos como potência de base racional e expoente 2. Por que expoente 2? Porque é um quadrado. Então, notemos aqui
que 16 centésimos foi dado por quem? Pelo produto de 4 décimos de decímetros vezes 4 décimos de decímetros, ou seja, por 4 décimos de decímetros ao quadrado. Então, resumindo, a raiz quadrada de um número racional quadrado perfeito é o número racional, atenção, não negativo, cujo quadrado é igual ao número dado. Por que, turma, que é um número racional não negativo? Não existe nenhum número que, multiplicado por ele mesmo, tenhamos um resultado negativo. Então, a raiz quadrada do número racional quadrado perfeito é o número racional não negativo, cujo quadrado é igual ao número dado. Concluindo, a raiz quadrada de 16 centésimos é igual a 4 décimos, porque 4 décimos ao quadrado é igual a 16 centésimos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. Situação número 2. Um quadrado tem 3/5 de decímetro de lado. Calculando a área desse quadrado, observando aqui a figura, nós temos agora os lados expressos em fração de decímetros. Ou seja, teremos agora a área dada por um produto de duas frações. Então, calculando a área desse quadrado aqui, nós teremos 3/5 vezes 3/5, que é a medida dos lados. Multiplicando as frações, vamos nos lembrar, a multiplicação de fração é dada pelo produto dos numeradores sobre o produto dos denominadores. Tranquilo? 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Ou seja, 9/25 de decímetros quadrado. Essa é a área deste quadrado. Então, daqui nós concluímos que o número racional 9/25 é um quadrado perfeito e 3/5 é a raiz quadrada desse número. Por que 3/5 é a raiz quadrada de 9/25? Porque 3/5 vezes 3/5 é igual a 9/25. Ou seja, é o número elevado ao quadrado e a operação de um número elevado ao quadrado, para descobrirmos quem é esse número, nós vamos extrair sua raiz quadrada. Resumindo, raiz quadrada de 9/25 é igual a 3/5. Tranquilo, né, pessoal? Vamos em frente? Muito bem. Vamos ver aqui, então, outros exemplos que estão no livro de vocês e depois vamos acrescentar mais alguns exemplos para facilitar o cálculo de raiz quadrada de números racionais. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 1/9. Pessoal, raiz quadrada de uma fração é igual a raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Então, seria raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 9. Mas quem é raiz quadrada de 1? É o próprio 1. E quem é raiz quadrada de 9? É 3. Então, o livro já colocou aqui diretamente o resultado, mas a justificativa, depois vamos mostrar isso passo a passo, é que a raiz quadrada de uma fração
sempre é dada pela raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Tranquilo? Tranquilo, né? E por que raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3? Porque 1/3 elevado ao quadrado é igual a 1/9. Então, em verdade, o livro ele só não mostrou esse passo que eu disse a vocês, porque aqui ele está justificando esta raiz quadrada pelo produto dessa raiz aqui, que foi calculada. 1/3 ao quadrado é igual a 1/9, logo, a operação inversa para obter esse número é que raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3. Tranquilo? Exemplo seguinte, raiz quadrada de 9/16. Raiz quadrada de 9 é 3, sobre raiz quadrada de 16 é 4. Então, raiz quadrada de 9/16 é igual a 3/4. Por quê? Porque 3/4 elevado ao quadrado é igual a 9/16. Tranquilo, né? Raiz quadrada de 25/64 é igual a raiz quadrada de 25, que é 5, sobre raiz quadrada de 64, que é 8. Comprovando aqui, 5/8 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado 25, 8 ao quadrado 64. Então, chegamos aqui ao radicando, ao número que estava no interior do radical. Tranquilo, né? Agora, vejamos os exemplos aqui. Vimos primeiramente aqui à esquerda, raiz quadrada de fração. E agora, vamos ver raiz quadrada de números decimais. Então, vejamos, raiz quadrada de 4/100 é igual a 2/10. Por quê? 2/10 ao quadrado é igual a 4/100. Vamos nos lembrar de como obtemos esses 4/100? Multiplicamos 2/10 como se inteiros fossem. 2 vezes 2, 4. Quantas casas decimais temos nos fatores? 1, 2. 1, 2. Tranquilo, né? E raiz quadrada de 36 é igual a 6/10, porque, da mesma forma que vimos no exemplo anterior, 6/10 ao quadrado é igual a 36 centésimos, justificando aqui, então, o valor do radicando. Da mesma forma, nós temos aqui 49 centésimos. Raiz quadrada de 49 centésimos é igual a 7/10, pois 7/10 ao quadrado é igual a 49 centésimos. Trouxe mais alguns exemplos para vocês, para facilitar o cálculo de raiz quadrada de números decimais. Então, vejamos. É sempre interessante transformarmos uma raiz quadrada de um número decimal, ela fica mais simples se transformarmos esse número em uma fração decimal, ou seja, fica mais simples para calcular. Agora, vocês podem fazer dessa forma direta, conforme mostramos, ou transformar em uma fração. Raiz de 4 centésimos é igual a raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 100. Então, como vimos aqui, raiz quadrada de 4 centésimos é a raiz quadrada do numerador, que é 4,
sobre a raiz quadrada do denominador, que é 100. Mas quem é 100? 10 ao quadrado. 2 dividido por 2, tiramos aqui do radical. Cancelamos aqui e ficamos com 10. Ou seja, a raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. Por quê, professor? Dividimos sempre este expoente pelo índice da raiz quadrada, que é sempre 2. Se aqui for um número ímpar, não vamos ter como retirar esta raiz quadrada aqui de forma exata. Então, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. Isso vale 1/5. Um outro exemplo para facilitar o cálculo, vejamos aqui, 1024 décimos de milésimos. Queremos calcular a raiz quadrada desse número. Transformamos numa fração decimal 1024 sobre quantas casas temos? 4. Então, 4 zeros sobre 10.000. Aí fica fácil. Raiz quadrada de 1024 é igual a raiz quadrada de 2 elevado à décima. Como assim, professor? Como encontramos a raiz quadrada de 2 à décima? Basta fazer a decomposição em fatores primos, ou seja, fatorarmos 1024 em fatores primos, vamos encontrar 2 à décima. E raiz quadrada de 2 à décima? Mantemos a base, 2, e dividimos 10 por 2, que é o índice, igual a 5. Então, esse é o expoente. A mesma coisa aqui, 10.000 é igual a 10 à quarta, 4 por 2 é 2. Então, raiz quadrada de 10 à quarta é 10 ao quadrado. Então, temos 2 à quinta, mas quem é 2 à quinta? 32. E quem é 10 ao quadrado? É 100. Ou seja, raiz quadrada de 1024 décimos de milésimos é igual a 32 centésimos. Viram como é fácil, como simplifica transformarmos um número decimal em fração para depois extrairmos a raiz quadrada? Ah, professor, mas eu gosto de fazer dessa forma. Tranquilo, prossigam com a forma cômoda para vocês. E também podemos transformar esta resposta em um número decimal. Tranquilo, né? 32 sobre 100 igual a 32 centésimos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. Muito bem. Vamos trazer aqui observações importantíssimas que está em nosso livro. A raiz quadrada de números racionais negativos não é um número racional, pois o quadrado de um número racional nunca é negativo. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 1 sobre 25, ou seja, de menos 1 25avos, não existe no conjunto dos racionais. Por quê? Não temos nenhum número racional que, multiplicado por ele mesmo, seja menos 1 25avos. Tranquilo? Tranquilo, né? Mas cuidado! Menos raiz quadrada de 1 64avos é um número racional. Por quê? Menos raiz quadrada de 1 sobre 64 é quem? É 1 sobre 8. Mantemos o sinal aqui, então ficou menos 1/8. Só não podemos ter o sinal negativo dentro da raiz, ou seja, dentro do radical. Aqui, à esquerda, sim. Tranquilo? Outro exemplo. Raiz quadrada de menos 25 centésimos é um número racional. Da mesma forma do exemplo anterior. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente, então. Muito bem. Uma vez vista detalhadamente a operação de raiz quadrada de números racionais, vamos passar à resolução do exercício número 60
da página 110 do nosso livro didático. E vocês vão perceber que, após a explicação da operação, ficarão bastante simples esses exercícios. Letra A. Raiz quadrada de 100 sobre 9. Letra B. Raiz quadrada de 1,81 avos. Lembremos-nos que se esse sinal de menos tivesse aqui dentro do radical, esse símbolo aqui se chama radical, não teríamos como calcular esta raiz. Ela simplesmente não existiria no conjunto dos racionais. Então, passemos à solução. Raiz quadrada de uma fração é igual a raiz quadrada do numerador sobre raiz quadrada do denominador. E raiz quadrada de 100 é igual a 10 e raiz quadrada de 9 é igual a 3. Logo, raiz quadrada de 100 nonos igual a 10 terços. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Porque 10 terços elevado ao quadrado é igual a 100 nonos. E aqui, pessoal, como fica? O sinal de menos transportamos, raiz quadrada da fração, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 81. Isso é igual a menos 1 nono. Porque raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 81 igual a 9. Tranquilo, né, pessoal? Vamos em frente. Continuando o exercício número 60. Letras C, D e E. Letra C, menos raiz quadrada de 1/100. Letra D, raiz quadrada de 4,25 avos. Letra E, menos raiz quadrada de 49,16 avos. Passemos, então, à resolução. Menos raiz quadrada de 1/100, transformando 1/100 em fração, é igual a menos raiz quadrada de 1 sobre 100, ou 1/100 igual à leitura, né? É igual a quem? Menos, conservamos o sinal de menos, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 100. Mas quem é a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Raiz quadrada de 100 é 10. O sinal de menos, então, resultado igual a menos 1/10. Se for pedido em forma decimal, basta transformarmos aqui, escrevermos menos 1/10 na forma decimal. Se não for pedido nada, uma forma específica, podemos deixar na forma de fração. Letra D, raiz quadrada de 4,25 avos é igual a raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2 e raiz quadrada de 25 é igual a 5. Se fosse pedido na forma decimal, bastaríamos dividir 2 por 5, que seria igual a 4/10. Tranquilo, né, pessoal? 20 dividido por 5 é 4. Acrescentamos um zero aqui. Tranquilo, pessoal? Não sendo pedido de outra forma, podemos deixar na forma de fração. Letra E. Menos raiz quadrada de 49,16 avos é igual a menos raiz quadrada de 49 sobre raiz quadrada de 16. É igual a quem? Menos, conservamos o sinal, raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 16 é 4. Então, resultado é menos 7 quartos. Tranquilo, né, pessoal? Vamos em frente. Muito bem. Então, para concluirmos o exercício número 60,
vamos resolver as letras F, G, H e I. Letra F, raiz quadrada de 6 inteiros e 25 centésimos. Letra G, raiz quadrada de 81,64. Letra H, menos raiz quadrada de 1,144. E, por último, letra I, raiz quadrada de 64 centésimos. Passemos à resolução. Letra F. Transformando aqui em forma de fração, temos que raiz quadrada de 6 inteiros e 25 centésimos é igual a raiz quadrada de 625 sobre raiz quadrada de 100. Mas quem é raiz quadrada de 625 é 25. Raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, resultado 25 décimos, ou, transformando na forma decimal, temos 2,5. Tranquilo, né, pessoal? Raiz quadrada de 81,64 é raiz quadrada de 81 sobre raiz quadrada de 64, que é igual a raiz quadrada de 81, 9, raiz quadrada de 64, 8. E o resultado, então, é 9/8. Menos raiz quadrada de 1 sobre 144 é igual a menos raiz quadrada de 1 sobre raiz de 144, que é igual a menos, não nos esquecendo do sinal, 1 sobre 12, ou menos 1/12. Tranquilo, né, pessoal? Raiz quadrada de 64 centésimos, transformando em fração, raiz quadrada de 64 sobre raiz quadrada de 100, que é igual a quem? 8 décimos. As respectivas raízes quadradas. Podemos deixar na forma de fração ou na forma decimal, 8 décimos. Tranquilo, né, pessoal? Então, com a resolução desse último exercício, vamos trazer para vocês aí. Anotem aí no caderno, numa folha, para vocês trazerem resolvidas na próxima aula, o exercício número 61 da página 110 do nosso livro didático e páginas 35 a 37 do caderno de atividades. Então, com isso, encerramos nossa aula de hoje. Na próxima aula, a professora Solange e o professor Murilo darão continuidade ao nosso assunto e espero que vocês tenham entendido a apresentação de hoje. Caso algum ponto não tenha ficado claro, como sempre digo, retornem ao vídeo até esse ponto, assistam novamente e, caso permaneça alguma dúvida, postem-na em nosso fórum no AVA. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Referência. Para a gravação da presente videoaula, que não tem fins lucrativos, foi utilizado material bibliográfico do livro aqui referenciado, adotado pelo Colégio Militar de Brasília no corrente ano letivo e adquirido pelos alunos da referida instituição de ensino.